Muito boa tarde. Analisamos seguido ao conjunto as propostas números 716, 717, 718 e 719 de 2023, referentes à política fiscal do município de Lisboa para 2024. Quanto à proposta número 716 de 2023, é lançada uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas gerado no município de Lisboa para os sujeitos passivos que no ano passado tenham apresentado um volume de negócios superior a 150 mil euros. Tratando-se de uma importante fonte de financiamento das atividades do município de Lisboa, em complemento, a isenção deste imposto encontra-se regulada no Regulamento dos Benefícios Fiscais à semelhança do que se vem verificando em anos anteriores, pelo que, naturalmente, votaremos favoravelmente. Já quanto à proposta número 717 de 2023, merece também genericamente a nossa concordância, constatando que ela se apresenta mais sistematizada. Para a fixação da taxa de IMI, a Câmara repete o anterior valor da taxa mais baixa prevista na lei, de 0,3%, para os prédios urbanos destinados à habitação própria e permanente, em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar do proprietário. A Câmara mantém um agravamento da taxa em 30% para os casos de prédios urbanos degradados que, face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens. Garante ainda a redução do IMI para os sujeitos passivos com dependentes a cargo, para os prédios urbanos com eficiência energética e para prédios urbanos arrendados para habitação, fatores que o PEV secunda. Por seu turno, a proposta número 718 de 2023 reporta só o acréscimo no valor de participação em 0,5% no IRS para vigorar no ano de 2024. É sabido que os municípios têm direito em cada ano a uma participação variável até 5% no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial relativa aos rendimentos do ano anterior, que é calculada sobre a respectiva coleta líquida das deduções previstas. Lembremos que no primeiro orçamento municipal apresentado pelos Novos Tempos para 2022, fora aprovado um aumento de 2,5% para 3% na devolução do IRS aos municípios e no segundo orçamento para 2023 fora viabilizada a devolução de 3,5% que agora chega aos 4%, mas ainda pretende chegar ao final do mandato com a devolução total do IRS, ou seja, 5%. Será esta uma medida socialmente justa e equilibrada? Para tal, prevê-se para 2024 a devolução de 74 milhões de euros, o que significa mais do que Lisboa espera gastar em reabilitação da habitação municipal, ou mais do que todo o orçamento previsto para a cultura num ano, 3 vezes o investimento previsto nos transportes públicos, 5 vezes o previsto na mobilidade suave ou nos espaços gratuitos, ou ainda 10 vezes o investimento previsto no apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, numa altura em que este problema atinge na cidade uma dimensão como há muito não se via. E a pergunta óbvia que se coloca é, afinal, para quem vai este dinheiro? Pois bem, mais de metade vai para os 10% mais ricos da cidade, que representam nem mais nem menos a fatia dos 4% mais ricos do país, ou, se preferirem, para os 20% com mais elevados rendimentos, os quais receberão mais de 3/4 de toda essa devolução. Em sentido contrário, metade dos sujeitos passivos de IRS, aqueles com mais baixos rendimentos, receberá a irrisória percentagem de 3% desse valor, o que representa uns escassos euros a cada sujeito passivo, enquanto muitos outros dos que mais precisam, pura e simplesmente, não verão 1 cêntimo, pela simples circunstância de jamais conseguirem recuperar um valor mínimo em IRS. Num período de grave crise social, como a que atravessamos, não se compreende que se ofereçam largos milhões para os bolsos da população com maiores rendimentos, em vez de serem reforçados programas de apoio social e económico. Para os verdes, esta medida configura uma clara distorção da sua progressividade, pois beneficiará quem tiver os escalões mais elevados, desvirtuando, assim, o princípio da equidade na capacidade contributiva, visto esta devolução não beneficiar a maioria dos cidadãos lisboetas, mas apenas uma pequena parte. O Grupo Municipal do PEV, que já em anos anteriores vinha contestando este modelo, jamais poderia anuir com este desequilíbrio social e financeiro, pelo que naturalmente votaremos em conformidade. Finalmente, quanto à proposta número 719 de 2023, referente à taxa municipal de direitos de passagem, é mantido um percentual de 0,25% para vigorar no ano 2024. A Lei nº 16 de 2022 prevê vou citar, aplicação de um percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público. Os verdes têm vindo a qualificar essa taxa de ocupação do subsolo
tanto pela forma de cálculo como pela sua aplicação, como sendo desfavorável aos interesses dos cidadãos, se não mesmo um imposto de eventual duvidosa constitucionalidade, pois ainda este ano sucessivos acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo vieram considerar a cobrança desta taxa ao consumidor final como ilegal. De tal modo que, em alguns municípios, como no de Sintra, esta terá mesmo deixado de ser cobrada. Aliás, desde há muito o PEB vem defendendo que estas taxas, cobradas às empresas titulares de redes de infraestruturas que ocupam o espaço público, não podem ser depois, sob qualquer circunstância, repercutidas nas faturas dos consumidores, como vem acontecendo. Com efeito, em Lisboa subsiste nas nossas faturas caseiras uma TOS, pela qual, e vou citar um exemplo, é cobrada pelo município aos operadores da rede de distribuição de gás natural e repercutida nos consumidores, variando com o consumo e com o número de dias faturados. Em contrapartida, o município devia antes encontrar solução alternativa para as cabelagens que se encontram espalhadas pelas fachadas dos prédios, um pouco por toda a cidade e que têm vindo a ser denunciadas em repetidas petições dirigidas a esta Assembleia. Como para os verdes, estas taxas deverão ser apenas um encargo de empresas que já oferem lucros muito significativos, não devendo constituir mais um imposto para os cidadãos. Gostaríamos de perceber se a Câmara admite seguir outros exemplos e, quiçá, promover a emissão de créditos aos clientes finais em Lisboa. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr.